Capítulo 809. Bang! O alto tiro reverberou na região esparsa e aberta à medida que se estendiam para fora. Se fosse uma ilha comum com uma floresta comum à noite, teria alarmado os pássaros e feras, fazendo-os fugir. Mas aqui tudo permaneceu quieto, tão quieto que não parecia existir nenhuma criatura viva. Quanto àquele babuíno preto de cabelos encaracolados, sua cabeça havia explodido, espalhando sangue e massa cerebral por toda parte, como se estivesse chovendo. O cristal negro em sua cabeça também se quebrou, sem que uma única peça permanecesse intacta. Klein dobrou o braço e retraiu lentamente o sentença de morte, que ainda soltava fumaça. Ele observou o corpo atarracado do babuíno mutante de cabelos encaracolados, mais musculoso que o de um humano, desabar do galho. Ao se aproximar com viajar, controlar com força com o espectro e aproveitar a oportunidade para desferir um ataque letal com sentença de morte, foi uma morte instantânea. Klein não estava fazendo isso para exibir sua força, mas por meio de suas observações, acreditava que o babuíno mutante de cabelos cacheados tinha poderes únicos. Se ele não terminasse rapidamente enquanto não entendesse nada sobre ele, havia uma grande chance de que a situação fosse revertida, tornando a batalha bastante complicada. Além disso, em uma ilha primitiva tão perigosa, era imperativo que ele evitasse o progresso das situações, pois ninguém sabia o que poderia ser atraído por uma batalha intensa. Portanto, depois que Klein possui o babuíno mutante de cabelos encaracolados com um espectro, ele desistiu do método mais confiável e mais imperceptível de controlar os fios do corpo espiritual, porque demorava mais. Em vez disso, escolheu engatilhar a arma e usar o sentença de morte para acabar com ele enquanto estava rígido e lento como resultado da influência do espectro. Os efeitos foram idênticos às suas expectativas. Os possíveis acidentes que poderiam acontecer no meio do caminho eram como ele imaginava. Com a ajuda de distorção e caos, o babuíno mutante de cabelos cacheados possuía a habilidade de se livrar da situação desfavorável de possessão do espectro, e faria que a trajetória da bala violasse as leis da física e evitasse seu corpo. Infelizmente, os seus esforços foram interrompidos abruptamente antes que pudessem alterar quaisquer efeitos. Klein aproveitou aquele breve momento de lentidão para desferir o ataque letal de forma decisiva. Se ele tivesse mudado para controlar os fios do corpo espiritual, o resultado poderia ter sido muito diferente. Vale a pena sofrer uma fraqueza por isso. Além disso, há uma chance maior de eu ser necessário para usar o sentença de morte mais tarde. Comparado a perceber o que tenho medo em um ambiente mais perigoso, é melhor conhecer o problema com antecedência e evitar situações semelhantes. Essa é a melhor opção. Klein permitiu que seu revólver apontasse para baixo enquanto caminhava para o lado do babuíno mutante de cabelos encaracolados. Neste momento, sob o controle do espectro, a característica de Beyonder da criatura apareceu rapidamente. Alger ergueu a lanterna enquanto observava a cena à distância. Ele levou quase um minuto para voltar aos seus sentidos. Congelada em sua mente estava finalmente a cena do clarão da arma de German Sparrow e da explosão da cabeça do babuíno de cabelos encaracolados. O caos que encontraram no início o fez entender que a criatura Beyonder que encontraram estava em uma sequência superior à da árvore do carrilhão ilusório. Era uma criatura relativamente difícil de lidar, que exigia cautela suficiente durante o combate. Além disso, não havia garantia de vitória. Mesmo assim, German Sparrow terminou a batalha em 3 segundos. A velocidade com que isso aconteceu foi como se ele estivesse praticando tiro ao alvo. Sendo um Beyonder da sequência 5 também, a diferença era inacreditável.
combinando uma habilidade de teletransporte de curta distância e um estranho poder que pode controlar um inimigo por um certo período de tempo, junto com aquele revólver incrivelmente potente, os efeitos são inimaginavelmente aterrorizantes. Se eu o encontrasse pela primeira vez, definitivamente morreria instantaneamente. E mesmo que eu esteja preparado, não seria fácil resistir. A melhor solução é usar meu canto para afetar indiscriminadamente o que me rodeia. Isso impedirá que German Sparrow complete com sucesso um teletransporte, como esperado de um aventureiro maluco com uma recompensa de 50.000 libras. Mesmo sem a ajuda do Senhor Louco, apenas ele não é mais fraco que o Almirante Infernal. É possível que ele seja ainda mais forte. Enquanto suspirava pungentemente, Alger controlou seus pensamentos enquanto considerava como poderia lidar com a situação se estivesse no lugar do babuíno de cabelos encaracolados. Comparado com as descrições de outras pessoas e com seus próprios palpites, testemunhar isso sozinho foi mais convincente e chocante. Dentro do cadáver do babuíno de cabelos encaracolados onde estava o cristal preto quebrado, uma leve bolha de luz apareceu rapidamente e convergiu, transformando-se em um punho translúcido e escuro como o breu, firmemente cerrado. Indiferentemente aos seus pensamentos, o punho produziu uma sensação de força e sinistra. Os nervos, o brilho e as unhas da palma pareciam seguir princípios comuns, mas estavam cheios de um encanto anormal. Parecia esconder uma grande quantidade de loucura e caos. Sequência 5. Mentor da confusão do caminho do Imperador das Trevas? Eu me pergunto que fraqueza recebi. Espero que não seja muito estranha. Posso usar o sentença de morte quantas vezes quiser nas próximas 6 horas. Enquanto Klein murmurava, ele se abaixou para pegar a característica de Beyonder e guardou-a em um recipiente de metal preparado. Na verdade, ele poderia tentar pastar o babuíno de cabelos encaracolados e ver se conseguia obter os poderes Beyonder correspondentes de um mentor da confusão para substituir o Barão da Corrupção de sua luva. Mas, no final das contas, desistiu dessa ideia, pois não tinha certeza do que a criatura Beyonder havia feito para merecer tal tortura. Seu encontro foi uma coincidência em um campo de batalha. Garantir a morte de seu inimigo não era nada fora do comum, mas pastar era uma dor extremamente insuportável que deixava uma alma ansiando pela libertação. Klein tinha seus próprios princípios e teimosia. Ele não os violava facilmente e muitas vezes escolhia seus alvos com cautela. É claro que, para ele, as criaturas de menor inteligência não eram iguais aos humanos. Mesmo que tentasse usá-las, não estava cruzando a linha. No entanto, muitas de suas experiências passadas lhe disseram que persistir em manter seus princípios e não relaxar as exigências para si mesmo não era apenas uma questão moral, mas era algo para evitar que ele se descontrolasse. Ele não podia continuar insistindo só porque achava que não era nada. À medida que as trivialidades se acumulassem, isso acabaria resultando em um erro terrível. Neste mundo louco, caótico e misterioso, as ações não são para os outros verem, mas para mim mesmo. Uma pessoa pode enganar os humanos e até as divindades, mas não pode enganar a si mesma. Eu me pergunto se os Beyonders de alta sequência do caminho do espectador podem se enganar. Enquanto os pensamentos de Klein corriam, ele pegou as viagens de Groselli que escondeu perto do peito, com a intenção de espalhar o sangue do babuíno de cabelos encaracolados em sua capa. Naquele momento, seu coração ficou tenso quando os cabelos de seu pescoço se arrepiaram. Esta foi uma intensa premonição de perigo. E nessa premonição, nenhuma cena surgiu na mente de Klein. Não é bom. Klein instantaneamente encontrou seu coração envolto em camadas de sombras enquanto tudo diante de seus olhos parecia estar coberto por uma camada de vidro escuro.
Sem o luxo de considerar o que estava acontecendo, a luva na palma da mão esquerda ficou transparente mais uma vez. Sua figura ficou invisível antes de aparecer ao lado de Alger, estendendo a mão para agarrar seu ombro. Naquele instante, Alger também sentiu a anormalidade. Seu coração se contraiu e se expandiu como a fonte de uma tempestade enquanto seu sangue corria pelas veias e artérias como um maremoto. Enquanto isso, viu a mão direita de German Sparrow agarrando seu ombro. Pelas unhas, ela estava ficando cinza e opaca, pouco a pouco, como qualquer pedra que pudesse ser encontrada em qualquer lugar da floresta escura. E seus pés, joelhos e músculos estavam ficando rígidos como se não pertencessem mais a ele. As duas figuras rapidamente se tornaram transparentes quando desapareceram de sua localização e entraram em um mundo espiritual saturado e claramente sobreposto enquanto o atravessavam rapidamente na direção das antigas ruínas. De repente, o vermelho, o verde, o preto e outras cores empilhadas diante dos olhos de Klein escureceram uniformemente enquanto produziam padrões finos que lembravam cabelos negros como um corvo. Cabelo preto de corvo. Um arrepio surgiu em seus membros quando Klein não hesitou em deixar o mundo espiritual com o enforcado e retornar ao mundo real, onde pousaram em uma área misturada com escombros e restos. Não muito longe havia um prédio em grande parte desabado. Pelo canto do olho, o enforcado já havia ficado branco acinzentado da cintura para baixo, como se tivesse se transformado em uma escultura de pedra. Pá! Klein estalou os dedos, incendiando a grama a dezenas de metros de distância, preparando-se para saltar. Naquele momento, ele de repente sentiu seu coração palpitar e seu corpo começou a tremer involuntariamente. A aparência das chamas crescentes era aterrorizante para ele. A fraqueza que sentença de morte lhe deu desta vez, medo do fogo. Vendo o vidro escuro engrossar diante de seus olhos, Klein sentiu um vento uivante roçá-lo de baixo para cima antes que pudesse superar o medo, fazendo com que ele e Alger voassem para cima, passando pela fronteira invisível e entrando nas proximidades das antigas ruínas. Bang! A dupla caiu no chão simultaneamente, produzindo o som de pedras quebrando. A sombra espessa sobre seus corações desapareceu quando o perigo que se escondia na escuridão recuou como a maré. Ufa! Klein soltou um suspiro de alívio ao ver a cor branco-acinzentada que se espalhara até seu cotovelo enfraquecer e diminuir. Ele sentiu que sua condição física estava se recuperando rapidamente depois que saiu daquela zona. Suas costas estavam cobertas de suor que encharcava sua camisa. E o que mais o deixou horrorizado foi não saber que monstro o havia atacado ou quais poderes foram usados. O tiro do sentença de morte alarmou algum monstro nas proximidades, ou é a existência que governa esta floresta à noite? Felizmente, ele não se atreve a entrar nas proximidades das antigas ruínas. Isso não é necessariamente bom. Isso significa que nas profundezas das ruínas antigas há algo que o deixa com medo. Eu deveria estar preparado para recuar a qualquer momento. Klein esticou as mãos e levantou-se lentamente. Neste momento, Alger escapou daquela camada branco-acinzentada enquanto virava a cabeça para olhar. Aquela zona estava nos petrificando. Aquela zona. Petrificação. Klein assentiu pensativo enquanto caminhava em direção ao prédio quase desmoronado, coberto de ervas daninhas e trepadeiras. Ele então respondeu em tom profundo: o problema agora está por vir. Alger não falou mais enquanto acelerava o passo, caminhando firmemente ao seu lado. Depois de se aproximar, Klein olhou para o prédio. Seu olhar passou pelas torres e colunas de pedra, bem como as paredes danificadas que permaneciam de pé. Ele parou e perguntou aparentemente casualmente: que tipo de construção você acha que era essa ruína no passado?
Auger permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer: catedral. Uma catedral. Nota: 1. Sequência 6. Ponto.